Olá, tudo bem contigo? Vamos falar agora, ainda estudando a norma penal, sobre uma importante classificação que é chamada norma penal em branco ou norma penal primariamente remetida. Ou seja, o tipo penal ele descreve a conduta, porém necessita para sua exata e completa compreensão de um complemento oriundo de outra norma. O exemplo que nós temos dentre vários, é o artigo 28 da Lei de Drogas, que diz: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Ok? Então perceba que o tipo penal traz a descrição da conduta ilícita. O possuir, o guardar, o ter em depósito, drogas. Tá, mas eu te pergunto, o que é uma droga para fins do crime do artigo 28? A norma não disse. Sabemos, por exemplo, que a bebida alcoólica é uma droga lícita, o cigarro é uma droga lícita, sabemos que existem drogas ilícitas, mas a que se refere essa norma penal? Para que eu compreenda, é necessário um complemento. Complemento este que, no exemplo da droga, passa pela chamada Anvisa, que é uma autarquia especializada vinculada, ligada ao Ministério da Saúde. E a Anvisa, ela então emite um ato normativo, uma portaria, com a descrição, com a lista de todos os elementos considerados tóxicos e entorpecentes considerados como droga para fins de ilicitude. Ok? Então, nesse exemplo, se eventualmente amanhã nós tivermos a legalização da maconha, que é uma das pautas no judiciário, no legislativo hoje, eventualmente, entendendo-se por essa legalidade, a Anvisa retirará da sua lista a maconha como droga ilícita. Então, isto é uma norma penal em branco. Outro exemplo, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento nos traz que o tipo penal possuir ou portar arma de uso restrito. Mas o que é uma arma de uso restrito? É a portaria, um decreto do Executivo que regulamenta essa questão das armas, é a portaria das Forças Armadas, do Exército, que traz detalhes acerca do que é um armamento de uso restritivo das Forças Armadas, por exemplo. Então, a norma penal em branco é essa norma que necessita de um complemento. E a doutrina traz algumas classificações que eu vou compartilhar contigo, que eventualmente você pode se deparar com elas para que você não seja pego de surpresa. Então, conforme a origem desse complemento, eu posso falar em uma norma penal em branco homogênea, ou propriamente dita, ou heterogênea. A norma penal em branco chamada homogênea é aquela que, também chamada de homóloga, ou norma penal em sentido amplo, é aquela que possui o seu complemento oriundo de outra norma penal que tenha a mesma origem, a mesma fonte normativa. Então, por exemplo, o artigo 237 do Código Penal diz: contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Então, perceba que é crime contrair casamento conhecendo a existência de impedimento. Mas o Código Penal não diz o que é impedimento para casamento. Eu preciso me socorrer, então, do Código Civil, que traz no artigo 1521 a lista de impedimentos. Então, nesse caso, estou diante de uma norma penal em branco, homogênea, também chamada homóloga, ou em sentido amplo, porque o complemento ele emana da mesma fonte normativa, ou seja, o Congresso Nacional, uma lei federal. Ok? Perfeito? Dentro dessa ideia ainda, nós podemos falar em normas em branco homogêneas, ainda existe uma subclassificação, homovitelina ou heterovitelina. Então, a homovitelina é aquela norma em branco homogênea cujo complemento decorre do mesmo ramo do direito. Exemplo, o conceito de funcionário público, certo? O conceito penal que esclarece, complementa um tipo penal. Então, diz lá que o funcionário público cometendo determinada conduta
está diante ali da prática de um crime. Ora, o conceito de funcionário público está na própria norma penal, de forma que estamos diante de uma norma penal em branco homóloga, porque o complemento emana do mesmo ente, da União, e ela é, então, homovitelina, uma vez que estamos tratando de complemento dentro do mesmo ramo do direito. A heterovitelina, por sua vez, é aquela cujo complemento surge de outro ramo do direito. Exemplo que eu citei agora há pouco, de contrair casamento, conhecendo impedimentos para o mesmo. Então perceba que, apesar de ser homóloga, no sentido de o complemento emanar da mesma fonte normativa, ela é heterovitelina, uma vez que o complemento emana de outro ramo do direito, no caso aqui, o direito civil, no exemplo citado. Ok? Agora, e a norma em branco heterogênea? Esta é aquela cujo complemento surge de um ato normativo diverso, de origem diversa. No exemplo da droga, o complemento emana de um ato normativo da Anvisa, ou seja, não estamos diante de uma lei. A Anvisa não cria leis, ela cria atos normativos. No exemplo da droga, uma portaria. Ok? Então essa é a norma em branco heterogênea, ou também chamada em sentido estrito ou heteróloga. Feitas essas diferenciações, vamos falar agora da chamada norma penal incompleta ou imperfeita, também chamada de norma penal secundariamente remetida, porque neste caso a remissão a outro ato normativo está no preceito secundário, ou seja, na pena prevista. E quando nós falamos em norma penal secundariamente remetida, essa remissão necessariamente é para uma lei, porque apenas a lei pode estabelecer sanções penais, diferente do preceito primário, em que somente a lei penal cria a conduta, mas eventualmente um conceito necessite de um complemento que pode vir de outro ato normativo que não a lei. No caso do preceito secundário, ou seja, da pena, da sanção prevista, essa somente pode advir de lei em sentido estrito, lei federal. Ok, então exemplo, a Lei 2.889, de 56, trata do chamado crime de genocídio. E tecnicamente o genocídio ele vem previsto no artigo 1º. Então, por exemplo, quem com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, exemplo A, matar membros do grupo, será punido, olha só o preceito secundário diz assim, será punido com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, ou seja, homicídio qualificado. Então perceba que o artigo aqui, o tipo penal, ele não tem um preceito secundário próprio. Ele remete a outra norma. Ok? Então essa norma penal é chamada de imperfeita. Por que imperfeita? Porque uma das características da norma penal é a sanção, ou incompleta, também chamada secundariamente remetida. E é interessante que a doutrina, Claver-Masson, entre outros, com esse mesmo conceito, denomina essa situação de lei penal em branco inversa ou ao avesso, porque o vazio normativo está no preceito secundário, então ela seria uma norma penal em branco às avessas ou invertida. Para encerrar, um exemplo interessante do Código Penal, o artigo 304, que descreve o uso do documento falso. Olha que interessante esse tipo, diz assim: fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere os artigos 297 a 302. Pena: a cominada à falsificação ou à alteração. Perceba que é ao mesmo tempo a norma penal em branco, porque ela remete a conduta incriminadora para os artigos 297 a 302,
e ao mesmo tempo ela é uma norma penal incompleta ou imperfeita, ou penal em branco às avessas, dependendo aí a nomenclatura adotada, porque a pena, o preceito secundário também remete a outro artigo, ou seja, combinada, falsificação ou alteração. Então ela é duplamente remetida. Tanto o preceito secundário como o preceito primário remetem a outra norma. Ok? E com esses esclarecimentos, nós encerramos aqui os comentários acerca da chamada norma penal em branco, ou primariamente remetida, também da chamada norma penal imperfeita, incompleta ou secundariamente remetida. Ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ative o sininho, porque nós sempre estamos postando vídeos comentando sobre a norma penal e demais assuntos, comentários de súmulas, outros institutos penais, institutos do direito, não apenas no direito penal, mas também processo penal, direito eleitoral, empresarial, enfim. Sempre estudando, porque ao ensinar nós aprendemos muito mais. Ok? Então, até o próximo vídeo.